Bem, como eu falei no vídeo anterior, este aqui é para nos dedicarmos exclusivamente ao romantismo brasileiro. Ele começa lá em 1836, quando este amigão aqui, eu vou me tirar da frente aqui, peraí. Quando este amigão aqui, o Gonçalves de Magalhães, o Domingos José Gonçalves de Magalhães, publica o livro Suspiro, Suspiros Poéticos e Saudades. Gonçalves de Magalhães é muito. O papel do Gonçalves de Magalhães é muito parecido com o que foi o papel do Sá de Miranda lá no classicismo português. Sá de Miranda foi o cara que em 1527 que estava na Itália, volta para Portugal dizendo o seguinte: pessoas, tem uma medida nova aqui, muito da hora, para a gente produzir poesia. É o soneto. Olha só que bacana, são 14 versos distribuídos em 4 estrofes e tem que ficar tudo bonitão. Decassílabo, a gente abandona o que vamos passar a chamar de medida velha, que são as redondilhas, né? Enfim, mas da mesma maneira como vocês não sabem muito bem quem é o Sá de Miranda, mas, porém já ouviram muito dizer sobre Camões, vocês também não sabem muito bem quem é o Gonçalves de Magalhães, mas já ouviram muito falar, por exemplo, do Gonçalves Dias, que é o grande nome da primeira fase do romantismo brasileiro, tá bem? Então, assim, Gonçalves de Magalhães publica em 1836 os Livros Poéticos e Saudades, instaurando assim para estudos literários o romantismo aqui no Brasil, tá bem? O que tem de importante nesse livro do Gonçalves de Magalhães? A exaltação da natureza e da natureza brasileira. Por quê, professor? Cada país, por exemplo, existe romantismo francês, existe romantismo alemão, existe romantismo italiano, português, enfim, cada país vai exaltar a sua história no romantismo. É um movimento extremamente nacionalista, né? Patriota, enfim, vai exaltar a sua história, vai exaltar a sua natureza, vai exaltar os seus valores, ok? Então vamos lá. São 3 gerações, né? Na poesia nós temos 3 gerações. A geração indianista, a chamada ultrarromântica e a geração condoreira. Vamos falar de cada uma delas, começando aqui pela geração indianista. Esse índio valente, aí, bonitão, é um índio tupi, né? Que faz parte do poema Yucá Pirama, de Gonçalves Dias. É este poema bacanão que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para vocês, tá bem? Então, a primeira geração do romantismo, que vai lá de 1836 até mais ou menos isso, romantismo, poesia, tá bem? Este vídeo é sobre o romantismo poesia. Eu ainda vou fazer um outro sobre o romantismo prosa, tá bem? Sobre o romance romântico, tá bem? Isso aqui é sobre poesia romântica, legal? Então nós temos a figura do índio, né? E aqui está o texto épico do Gonçalves de Magalhães, desculpa, do Gonçalves Dias, perdão. É o Yucá Pirama, também a primeira parte do poema dele. Gonçalves Dias fez uma vasta pesquisa sobre o índio brasileiro, né? Ele tinha como referência os escritos de um gravurista, por assim dizer, né? Eu ia falar cartunista, mas não era isso, não tem nada a ver. Ele fazia gravuras, ele pintava, fazia desenhos, se chamava Hans Staden. Esteve aqui no Brasil em 1600 e lá para trás e foi muito famoso por causa de um livro que ele publica sobre os índios brasileiros. Ele publica isso na Europa e a galera fica encantadíssima. Nossa, eles são canibais. Meu Deus, eles andam pelados. Caramba, eles são do Brasil. Né? Então, essa coisa exótica, né? da natureza exótica, misteriosa, é transportada para o imaginário de muitas pessoas. E o Gonçalves Dias tinha isso como referência, mas ele tenta também compreender, porque assim, nós temos no romantismo português, nós temos o Almeida Garré resgatando a história de Portugal. Né? Ele resgata de Camões, ele resgata os heróis portugueses, enfim, assim como os franceses, os alemães e os italianos, enfim, toda a Europa
tinha sua referência medieval, né? A sua história de luta, de glória. O Brasil não teve Idade Média, pelo menos não uma Idade Média aos moldes europeus. Então, o que, que os poetas brasileiros tinham como mais legítimo da cultura brasileira? O índio. E o que, que ele vai fazer? Vai transformar o índio em herói. Mas não é qualquer herói. Ele enaltece esse índio na figura de um herói europeu. É sim, um herói aos moldes europeu, tá bem? E Gonçalves Dias também faz uma pesquisa sobre a cadência de músicas indígenas, né, músicas tribais indígenas, para ele poder colocar isso na poesia dele. Então fica mais ou menos assim, esse comecinho. No meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos, cobertos de flores, altensos tetos, de altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes, a sombra das matas, a imensa extensão. São rudes severos, sedentes de glórias, já prédios incitam, já cantam vitórias, já meigos atendem, a voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa, na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. Aqui ele está iniciando a narrativa dele sobre uma grande guerra que vai ter entre os timbiras e os tupis, né? E esse índio vai ser um índio tupi que vai cantar o seu canto de morte, se mostrando que ele é grande, valente e muito, como é que eu vou dizer, e muito valioso, né? Enfim, daí o que acontece nesse indianismo do Gonçalves Dias é essa exaltação do índio, né? O índio é o nosso grande herói nacional. Um dos grandes livros escritos pelo José de Alencar, nós vamos ver no romance indianista, é a história de Ceci e Peri, no livro O Guarani, né? Um livro muito importante da literatura brasileira, que serve também em partes, né, para o Carlos Gomes compor a sua ópera, ou a sua ópera não, desculpa, não é uma ópera, né, mas para compor a obra dele, a grande obra de orquestra, né, a grande sinfonia brasileira do século XIX, que é o Guarani, tá bem? Vamos seguindo. Então, nós temos aqui como característica dessa primeira fase, né, o ufanismo, né, que é o nacionalismo ao extremo, o sentimentalismo e a religiosidade, porque, por exemplo, os indígenas são convertidos para o catolicismo, né, na poesia e também na prosa indianista. A figura idealizada do índio, porque eles não tinham, por exemplo, não é que eles não tinham estudos sobre o indígena na época, mas é porque não era interessante, digamos, que pintar o índio como de fato ele era. Era mais interessante criar essa capa, esse molde europeu, e olha, está aqui o nosso herói, está aqui o início da nossa história aqui na figura do índio, tá? Então ele tenta resgatar muito da cultura indígena e da língua indígena para tornar o texto mais interessante, e o mais importante do romantismo, do indianismo, né, que é nacionalista, enfim, é o retorno a um passado, mas a um passado heróico, não é? Exaltando o folclore, exaltando a natureza, tudo bem? Então tem muito de influência do medievalismo romântico, é claro, porque o Brasil não teve Idade Média, mas ele precisava inventar a sua Idade Média. Bem, vamos lá. Eu esqueci o nome desse personagem, mas eu sei que ele faz parte do Esquadrão Amazônia. Então o índio, ele era isso, ele era um... Tá, o Esquadrão Amazônia não tem nada a ver com romantismo também. Eu só coloquei aqui porque eu achei engraçadão, achei legal. Era na verdade, uma peça publicitária de um quadrinho que veio a existir, eu acho que lá em 2008, 2010, mais ou menos, feito por um cartunista brasileiro, colorista da Marvel. Olha que bacana. Isso vocês não sabiam, né? Ele é um colorista da Marvel, já coloriu
Ele já coloriu quadrinhos do Homem-Aranha e outros heróis. Tem um, inclusive, que é um herói paraense que, que é um professor de literatura. O cara se transforma, ganha super força e combate os inimigos da floresta, ali, bandidos, etc. Aí criaram esse Esquadrão Amazônia, né? E tem a figura do índio como herói. Então, quando Gonçalves Dias estava escrevendo lá o índio tupi que está é, é, que está, como é que eu vou dizer, que está ali no seu canto de morte, mostrando que é o herói, mostrando que, ou quando José de Alencar é, é, no Guarani ele coloca o Peri pulando como se fosse o Naruto, pulando de árvore em árvore, né, para salvar a Cecília de um grande incêndio que estava acontecendo, ou quando ele coloca o mesmo Alencar, Iracema, correndo nas matas, aqui é um trecho de Iracema, quando ele coloca Iracema correndo nas matas como se fosse uma amazona grega, né? Ele está vendo esse índio super poderoso, esse índio forte, né? Esse índio herói, esse índio super, né? O super índio. Olha só, esse aqui é só um trecho, tá? Só um aperitivo da prosa indianista. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, perdão. Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Olha só, aqui é o exemplo de uma mulher petraquiana, aquela que eu mencionei lá em Camões, né, no classicismo português. Como assim, professor? A mulher petraquiana não é só uma mulher dotada de áurea divina, mas também de sensualidade terrena. É uma mulher, ou seja, que mescla ao mesmo tempo o divino, o sagrado e também o profano, né, o terreno. Mas é uma mulher que é dotada de graça tamanha, né, graça natural, de beleza. A natureza está dentro dela de tal forma que ela se torna muito mais bela do que a própria natureza. Então a mulher é fenomenal, né? E aqui vem a parte heróica, né, da Iracema, a parte, como é que eu vou dizer, sobrenatural, né, super-humana que ela tem. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil, porque ela é uma heroína romântica, né? O pé grácil e nu quer dizer descalço, tá? Mal roçando, pisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha que bonita a verde pelúcia. Estamos pensando numa mata fechada, densa, das matas cearenses, né? Fechada, densa. Então, como assim? É uma pelúcia, é um tapetão. Por quê? A natureza é idealizada. E a natureza no romantismo é uma natureza amena. Isso no romantismo de primeira geração. Tudo bem? É uma natureza amena. E aqui a Iracema é uma guerreira amazona, que ela não é amazona, tá? Ela é tabajara, enfim. Ela é uma guerreira, como se fosse uma guerreira amazona ali, correndo e aquela coisa de louco, né? Bem bacana a Iracema. Vamos seguir. O que esses dois quadros têm em comum? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Um tempinho bem rápido, porque esse texto é gravado mesmo, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aqui. Aí vocês vão pensar, pô, tem em comum que são índios. É legal, bacana, são duas indiazinhas, tá? Eu vou situá-las no tempo. Ao lado nós temos um quadro que representa uma cena muito peculiar de Iracema. Nós vamos tratar disso depois, tá? Não vou falar que cena é essa não. É Iracema, que está aqui no canto direito. Aqui, logo acima à esquerda, nós temos a Moema, né? Que é de um poema épico de Santa Rita Durão, se não estou enganado, que se chama Caramuru. Tudo bem? Caramuru. Moema está morta. Esse quadro se chama A Morte de Moema. Porém, Iracema não está morta. Iracema está viva. Ela vai morrer depois. Ih, rapaz, tem spoiler, né? Enfim, Iracema morre depois, mas
Vamos lá, pensem. O que esses quadros têm em comum? Eu vou contar mais um detalhezinho. Moema morreu afogada. Aí você pensa, pô, o índio não sabia nadar? Claro que sabia. Mas tenta seguir um barco. Tenta, tenta. Tipo, vai lá em Santos, vê aqueles barcos saindo e tenta alcançar aquele barco nadando. Eu não estou sugerindo isso não, tá? Estou sendo exagerado. E é exatamente o que Moema faz. Quando o Diogo, Diogo Dias, eu acho é o nome dele, né? Quando ele volta para Portugal, Moema tenta segui-lo a nado. Plá, 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 e ela não aguenta e morre, tá bem? Iracema, nesse quadro aqui, é uma cena em que o Martim volta para. Na verdade, ele não volta para Portugal, né? Ele está indo a caminho de um combate. Ele vai combater justamente a tribo de Iracema e não quer que Iracema o siga. Ou seja, Iracema estava abandonando a tribo dela, né, a nação Tabajara, para poder seguir o Martim, que era aliado de uma outra nação, rival à nação de Iracema, por amor. Oh, que coisa bela, né? No entanto, esses dois quadros aqui representam o seguinte: representam o viralatismo do brasileiro. Como assim, professor? Esse sentimento de que o europeu é mais do que demais, a gente precisa seguir. Entende? Uma morreu porque tentou ir atrás dele, atrás do Caramuru, que estava voltando para casa vazando. E o Caramuru, para quem não sabe quem foi, Diogo Dias, ele era um ninguém em Portugal, que deu muita sorte de naufragar aqui no Brasil, fazer, entre aspas, amizade com a tribo Tupinambá, se eu estou enganado, que já estava acostumada com barco chegando. Isso é 1700 e qualquer coisa, tá? 1600 e alguma coisa, mais ou menos. Isso aí, 1600, 1700 e qualquer coisa, enfim. Que já está acostumado com esse movimento de barco, com o europeu, vindo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E, eles resgatam o Diogo Dias, né? Porque assim, Diogo Dias chega podre na praia enfim, chega zoado pra caramba na praia, e eles resgatam, e ele ali aprende um pouco da língua, e ele vira uma espécie como é que eu vou dizer, de embaixador português, embaixador europeu, facilitando essas trocas, né, que a gente já sabe, essas trocas que aconteceram entre os indígenas e os portugueses, e os franceses, holandeses, enfim, toda a Europa que veio para cá. Então o Diogo Dias está indo embora e Moema está querendo ainda essa coisa de não, vem para cá, porque você é meu prometido, né? Você quem é meu amor, enfim, tem toda essa idealização. Mas se nós compararmos a situação dessas duas índias, que são de obras diferentes, de autores diferentes, nós vamos perceber que elas representam uma visão de mundo que nós temos até hoje. Entende? De que o estrangeiro é melhor do que nós. O brasileiro não é bom. O brasileiro faz, não é legal. Aí você pensa, pô, professor, mas você vai começar a falar de sociologia, que vai começar a falar de política. O que é literatura se não é isso? Vocês acham que esses autores escreviam por acaso? Eles não colocavam a visão política deles no texto? É importante saber disso. Por exemplo, vocês sabiam que antes da Petrobras existir, Monteiro Lobato investiu muito dinheiro numa empresa de prospecção para tentar encontrar petróleo no Brasil? Depois da euforia que os americanos estavam vivendo nos estados do sul, encontrando, sei lá, dava um tiro no chão e pum, começava a jorrar o ouro negro, né, como nos desenhos da família Buscapé. É claro que eu estou exagerando aqui, mas no Brasil houve essa busca também, até que isso foi encontrado, né? Mas acreditavam que no Brasil não tem petróleo em abundância, não vai ter, não tem como ter, não. E aí, como ele não tinha apoio do governo, o Monteiro Lobato, eu vou falar muito disso depois, também. Como o Monteiro Lobato não tinha apoio do governo, ele escreveu essa frustração que ele tinha e esse desejo do Brasil se modernizar, enfim, essa sede que ele tinha, porque ele é um grande progressista, o Monteiro Lobato. Ele escreve um livro
chamado O Poço do Visconde. É um livro fininho. E olha que bacana, dá para encontrar na escola. Está na biblioteca da escola esse livro. O Poço do Visconde. Então, tem muito da visão política do autor dentro dos seus textos. Então, esse sentimento vira-lata de que o Brasil é ruim, o europeu é bom, olha só sendo representado aqui, ó, diante de vocês. Tá bem? A gente vai tratar disso depois, quando falarmos sobre o romantismo em prosa. Vamos adiante. Vamos lá, vamos falar da segunda geração romântica. A segunda geração romântica tem um sentimento de inadequação ao mundo. Não é? É a geração chamada ultrarromântica, muito influenciada por um poeta inglês de nome George. Bacana esse nome, né? George. George me lembra aquele desenho animado, o macaquinho, sabe? O George. Eu acho muito legal aquele desenho. É bem bacana. Enfim, o nome dele é George Gordon Byron, ou simplesmente Lord Byron. Tá, professor, e daí? E daí que o Lord Byron, por meio dos seus poemas, né, influenciou uma geração inteira de poetas a pensar, caramba, o Byron tem razão, cara. Eu não consigo me adequar à vida, ao mundo. Eu não fui feito para esse mundo. Né? Viver é sofrer. Eu estou no eterno sofrimento. E é claro que esses jovens, né, jovens poetas românticos, como Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, não eram influenciados apenas pelo Lord Byron, mas também muito da filosofia da época, né, porque eles pesquisavam, eles estudavam. Eles conheciam, por exemplo, Schopenhauer, que escreveu o seguinte: olha, o mundo é feito de acordo com a representação que cada ser humano faz dele. E cada ser humano tem suas vontades. E por ter vontade demais, o ser humano sofre, porque novas vontades vão se sobrepor a velhas vontades. E ao encontrar que, por exemplo, estou no meu ponto de desejo, ufa, venci, consegui o que eu queria. Mas eu acho que eu posso ter um carro melhor. Mas eu acho que eu posso ter uma casa maior. Mas eu acho que eu posso ter um anel melhor. Mas eu acho que minha unha pode crescer mais. Putz, meu cabelo caiu. Né? Então, Schopenhauer imagina, as nossas vontades nos aprisionam numa necessidade de sempre satisfazê-la. E como nós nunca estamos satisfeitos, por isso sofremos, porque nunca vamos conseguir plenamente satisfazer nossas vontades. E aí, sofremos. Viver é sofrer. O que o poeta romântico de segunda geração faz? Volta para si e é o ego dele que é o mais importante, o que ele está sentindo, tudo bem? No entanto, ele não consegue se sentir pertencente ao mundo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fugir disso. Ele vai fugir da realidade, ele vai fugir do sonho e ele vai fugir do desejo que ele tem por se sentir inadequado no mundo, o desejo que ele tem de morrer. E ele vai cultuar a morte, sabe? Tipo Thanos, que era apaixonado pela morte. Sim, eu sou muito ressentido com o que fizeram com a Guerra Infinita, que bagunçaram aquilo tudo. Aquele filme é horroroso, porque tá tudo bagunçado. Thanos não quer o equilíbrio do mundo, isso é ridículo. O equilíbrio do universo. Matei metade do universo para equilibrar ele. Não, ele não quer isso. Thanos cultua a morte. Ele ama a morte. E nos quadrinhos do Stan Lee, a morte é personificada num ser divino lá, pá, e o Thanos é apaixonado por ela. E como é que ele satisfaz a morte? Matando pessoas. É isso, entendeu? Mas enfim, fiquem com a vontade se vocês quiserem. Eu sou saudosista, assim. Eu gosto dos quadrinhos clássicos, perdão, tá bem? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu só estou falando isso para vocês por causa do seguinte, que essa fuga da realidade era fugir para a morte mesmo. Porque o indivíduo romântico, ele quer amar, ele quer o amor, mas ele não atinge esse amor no plano terreno. E ele tem esperança de encontrar esse amor no pós-vida. Né? Ele tem essa forte necessidade de amar, de encontrar o amor, de consumar o amor com a sua amada, né? Mas ele tem a noção de que isso não vai acontecer em vida. Então ele deseja morrer para que ele possa consumar o amor dele, para que ele possa
não sentir o amor, porque o amor ele já está sentindo, mas para que ele possa ter esse amor, entende? Ele possa realizar isso após a morte. Aí vocês pensam, pô, professor, eles cometiam suicídio? Não. Não esses poetas que nós vamos estudar, eles não se suicidaram. Não de forma direta. Digamos que eles negligenciaram a saúde e morreram muito jovens. Por exemplo, Álvares de Azevedo morreu com 20 ou 21 anos. Morreu de tuberculose. Ah, tem tuberculose, era um suprassumo, era o ápice. Sabe, do tipo, o poeta tá ali declamando o poema dele, pá, ele dá uma tosse, aí naquele um paninho branco, aí começa a ver um pouco de sangue, que tem tuberculose, está com o pulmão comprometido, né? Aí aquele sangue, as pessoas, nossa, o poeta está sentindo tanta poesia dele que ele está sofrendo. Olha, o poeta está sofrendo. E era essa loucura aí da galera, entendeu? Vamos dar uma olhada nesses poetas aí bonitões e super bacanões aqui. Nós temos aqui na nossa figura central, com esse olhar penetrante, diretamente olhando para nós, o garoto Álvares de Azevedo, que escreveu esse famoso poema Se Eu Morresse Amanhã. Né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã, minha mãe, de saudades morrerias. Ah, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que docinalva, acorda a natureza mais louçã, quer dizer, mais como é que seria o louçã? Seria mais da hora, né? Mais favorável para essas coisinhas, né? Mais louçã. Não me batera tanto amor ao peito se eu morresse amanhã. Olha, ele tá sofrendo, ele tá amando demais. Ele tá, ai meu Deus do céu. Sabe, quando você tá afim da. Eu não vou entrar nesses méritos, não, mas é mais ou menos isso, tá bem? Mas essa dor da vida que devora, ó, dor de viver, olha aqui o que eu escrevi aqui, ó, do ladinho aqui, ó, profundo sentimento de inadequação, né? Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glórias, o dolorido afã quer dizer vontade, né? A dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Ou que ele fala, a dor no peito emudecer ao menos. O que é isso? Eu vou me trazer para cá, ó, só para mostrar um negocinho para vocês aqui. Ó. Tá aqui, ó. Você tá vendo que tá escrito aqui, ó, bem aqui, ó. Egocentrismo, individualismo. Aqui também, aqui, ó, bem aqui, ó. Pessimismo e melancolia, ou seja, eles não querem estar vivos. Eles não se importam com a vida. Entendem isso? Ah, os outros bonitões que estão com o olhar vago aqui, um deles é o Fagundes Varela e o outro é o Casimiro de Abreu. Fagundes Varela e Casimiro de Abreu, comparados com Álvares de Azevedo, são um pouco mais maduros nessa ideia de morte. Eles não. Eles morrem jovens, relativamente jovens, mas não pelas mesmas razões de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo morreu virgem. Fagundes Varela e Casimiro de Abreu, não. Então, assim, eles têm a experiência amorosa, porém eles também nutrem um sentimento de inadequação ao mundo. É como se viver fosse sofrimento para eles. Tá bem? Vamos dar uma olhada em outro poema do Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, não, desculpa, do Álvares de Azevedo. Ó, ter 20 anos sem gozar de leve. Gozar aqui é aproveitar, tá bom? Ele escreve esse livro no único livro que ele tem, que se chama Lira dos 20 anos. Né? A aventura de uma alma de donzela e sem na vida ter sentido nunca na suave atração de um róseo corpo. Meus olhos turvos se fecharam de gozo. Oh, nos meus sonhos, pelas noites minhas, passam tantas visões sobre meu peito. Olha só, ele está sonhando, ele está delirando. O garoto é imaginativo pra caramba. Palor de febre, meu semblante cobre. Bate meu coração com tanto fogo. Um doce nome os lábios meus suspiram. Um nome de mulher. E vejo lânguida. Vocês sempre vão ler essa palavra, é como se fosse a palavra favorita na poesia romântica. É como falar mano, né, num rap, entendeu? É como
como, sei lá, não sei qual é a palavra favorita do funk. Não escuto muito funk. Seria, deixa eu pensar aqui. Ah, sei lá, não conheço muito funk, não. Mas é como falar nave, né? Vários funk tem nave, não sei o que, os funks mais ostentação, né? Que a nave, a questão das naves, a nave isso, as minas, novinha, pá, pô, mano, é isso. Aí nós temos palavras que são meio que tem que ter na música. Se não tiver na música, a música não tá boa, né? É mais ou menos o que acontece aqui. A palavra lânguida significa desfalecimento, significa estar sem força, pronta para morrer. Isso é lânguido. Por quê? Porque a figura cadavérica, a figura da morta, da mulher amada, é aí que ela está mais bonita, né? Tá pálida, né? Tá sem cor, tá quase sem vida. Ela tá assim, ó. Mas por quê, professor? Porque ela representa a própria morte. A mulher amada do poeta romântico, né, do eu lírico romântico de segunda geração, é uma mulher praticamente morta. Olhem só os demais versos. Um nome de mulher e vejo lânguida. No véu suave de amorosas sombras, seminua batida, a mão no seio, perfumada visão romper a nuvem. Ah, e detalhe, esse negócio de seminua, a mão no seio, em Álvares de Azevedo, é assim do tipo, estou falando de nudez, mas nunca vi uma mulher nua na minha vida, porque na época não tinha X-vídeo. Então eles não via, né? Não tinha como ver, não tinha Playboy, não tinha revistas, as mulheres mais sem roupas que ele via era em mangas de camisa, assim, do tipo, tava mostrando aqui a parte do braço, ou de repente deu para ver o pé dela, o pescoço. Né? Ele, ai meu Deus do céu, viu o pezinho mimoso dela. Nossa, olha só que menina mais assanhada, ela tá com as canelas de fora, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos, também eu estou sendo bem exagerado aqui. Então ele não teve grandes experiências sexuais, por isso que a mulher sempre é vaga na descrição dessa busca da sensualidade. Não é uma mulher sensual na poesia romântica da segunda geração. Sensualidade quem vai trazer vai ser o Castro Alves baiano, né, que falava bonito, fala bem, né? Ele que vai trazer essa sensualidade, porque ele também era das ruas, sabe? Ele era inventivo, ele andava junto com a negrada lá falando, cara, isso tá errado, né? Ter escravidão no Brasil tá muito errado, ter escravo tá errado. Aí um cara falava, ô baiano, mas sua família é fazendeira, né? Tem escravo pra caramba, tem muito escravizado lá, pá. Ele é, né? Tá errado isso aí. Sabia não. Entende? Então, tem umas controvérsias na história do Brasil que são interessantes a gente pesquisar, tá? Vamos lá. Então, percebam que essa mulher é o desejo que o poeta tem dessa mulher, mas ele não consuma isso, ele não é realizado, sabe? Ele não realiza. E onde é que ele vai poder realizar? Na morte. Por quê? Porque ele vai se livrar dessa dor que ele está vivendo. E na morte, porque tem um forte apelo religioso aqui também, é claro, né? Na morte ele vai realizar esse desejo dele. Entende isso? Então a gente chama isso, esse é um conceito muito importante, muito caro à poesia romântica, a gente chama isso de escapismo. Tá bem? Significa fugir da realidade. Foge da realidade por meio do sonho, foge da realidade por meio da morte. Tudo bem? Então, enquanto lá no arcadismo, que eu mencionava no vídeo anterior, os poetas buscam o lugar ameno, que eles chamam de locus amoenos, né, esse termo em latim, ele busca o lugar ameno. Aqui, para o poeta romântico, existe o locus horrendus, lugar horrendo. E que lugar horrendo é esse? É o mundo. Né? Para ele, o mundo é desgraça. Tá bem? Vamos ver algo um pouco mais positivo. Tá aqui, o condor. Condoreirismo. Já viram um condor? Eu já vi um no Zoológico de São Paulo. Né? Eu vi um, mas era uma pena muito grande porque a gaiola era pequena pra caramba.
E condor é uma ave que alça grandes voos, que voa assim, tipo, além das nuvens, né, para cima da tempestade. Isso é o condor. Essa terceira geração do romantismo é chamada de condoreira ou de ugoana. Ugoana é uma remissão nessa palavra que eu quero usar, uma referência, uma alusão a Victor Hugo, né, o escritor francês, autor dos Miseráveis, né, Les Misérables, né, autor do livro Os Miseráveis, por meio do qual ele vai mostrar ali que a Revolução Francesa não foi plena, que essa liberdade, essa igualdade, essa fraternidade não aconteceu, né? Victor Hugo escreve isso ali em 1858, 1868, eu estou com essas datas na cabeça, não tenho certeza. Ou é 68, ou é 58, é 48. Tá, na segunda metade. Na segunda metade do século XIX, Victor Hugo publica Os Miseráveis. Ele vai chamar a atenção das pessoas que estão em situação de rua, meninos, né, abandonados, crianças. Ele vai chamar a atenção para o esfalecimento, para a desfaçatez das instituições francesas, para a arbitrariedade da polícia, para a perseguição das revoluções. Então, assim, algumas pessoas pensam que o Victor Hugo situa o livro dele na Revolução Francesa. Não, é anos depois, é coisa de 10, 15 anos depois da Revolução Francesa. Tem ali um movimento de revolução, de uma revolta, de uma briga, né, disputa política, mas é para mostrar como a Revolução Francesa não foi plena, como ela produziu pessoas miseráveis, como isso é injusto. Então, o que a terceira geração vai trazer aqui? A terceira geração vai pensar na situação dos escravizados, né? Tem dois tipos de poesia na figura do Souza Andrade e do Castro Alves, mas aqui eu vou me dedicar somente ao Castro Alves, tá? Mas a figura do Souza Andrade e do Castro Alves tem a poesia lírica e a poesia social, tudo bem? Então tem muito de poesia social aqui em Castro Alves, mas também tem da poesia lírica, que é uma poesia sentimental, uma poesia das emoções, do sentimento, também no que diz respeito à construção da mulher, dessa mulher erotizada, dessa mulher sensualizada, dessa mulher da cor do pecado, né? Por assim dizer, é claro, né, que eu estou usando uma expressão de Jorge Amado, mas também ele tem muito de abolicionista, muito de liberdade, né, esse desejo de libertação e muito da negação do amor platônico, porque a gente está pensando lá no romantismo de segunda geração, no amor platônico, do tipo, eu amo a mulher, eu quero, mas eu não tenho esse contato com ela. E na terceira geração não é mais platônico, é um amor carnal mesmo, o amor é consumado, tudo bem? E muito abolicionista contra o genocídio do Holocausto, né? A diáspora africana. Então, qual é a ideia do condor? Como o condor ele alça grandes voos, atinge grandes altitudes, a ideia é se afastar da sociedade para poder observá-la como um todo e criar a partir daí a denúncia. Eu vou colocar trechos aqui do Navio Negreiro para vocês terem uma noção do que eu quero mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o Navio Negreiro, eu coloquei só um pequeno trecho do Castro Alves, né? Esse jovem bonitão, né? Da barbinha para cima, era Castro Alves. Castro Alves era tido como um homem belo, um homem que falava muito bem, né? Ele declamava os seus poemas em praça pública porque ele era um profundo admirador de um conterrâneo dele, não contemporâneo, né? Infelizmente para ele, o conterrâneo dele foi o Gregório de Matos, que também era soteropolitano, assim como o Castro Alves era soteropolitano. E Gregório de Matos, lá no barroco brasileiro, tinha a prática de declamar em praça pública os poemas dele. E o Castro Alves fazia a mesma coisa. Então há registro de que ele tinha uma bela voz, de que ele sabia usar a voz dele, de que ele sabia criar a eloquência do poema dele, né? E ele era muito eloquente.
grandiloquente, ou seja, um tom muito forte, muito crescente dos versos poéticos, principalmente nos trechos mais dramáticos, como esse aqui. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tini de ferros instalado de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Ou seja, ele retrata aqui um recorte de tempo, um navio negreiro, em que o capitão está entediado junto com a tripulação, acorda os negros no meio da noite e coloca eles para dançar. Para dançar, para dança aí que eu quero ver. E o chicote estrala, plau, tipo Beto Carreiro. Vocês não sabem quem é Beto Carreiro, eu acho, vocês são muito jovens, mas enfim. Indiana Jones, tá? Estalando o chicote. E a negrada dançando. E a mãe preta segurando a criança que já não tem mais o que sugar do peito sem leite, porque a mãe não se alimenta. Alguns negros ficam doidos e se jogam ao mar para tentar escapar por meio do suicídio, né? Escapar desse horror. Então, assim, a poesia de Castro Alves é uma poesia abolicionista, né? É uma poesia que tenta retratar isso. Uma poesia de fundo social, de denúncia social. E o Navio Negreiro, embora tenha sido publicado póstumamente, porque assim, o Castro Alves publicou um único livro também em vida, que foi o Espumas Flutuantes, né? E o Navio Negreiro foi publicado após Castro Alves já ter falecido. A Castro Alves falece, acho que em 1878, alguma coisa assim. O Navio Negreiro é publicado em 1880, né, esse poema. Enfim, vamos ver um poema lírico do Castro Alves, como é que era. Olha só. Adormecida. Uma noite eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo, ó. Lembra Seminua, lá do Alves de Azevedo? Aqui ele fala, quase aberto o roupão, solto o cabelo. E o pé descalço do tapete rente, ela tá dormindo, né? Tá lá encostadinha dormindo. Estava aberta a janela, um cheiro agreste, exalava as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De uns jasmineiros galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, ó, os galinhos, né? Pilantras. E de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la, ou seja, os galinhos vinham lá, os galinhos, pá, e roçavam ela dormindo, né? Os galinhos roçando nela. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Então chegava o galinho de novo, ela. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Então ela meio que sonhava ali, né? Aquela coisa, aquele negócio, aquela molemente pega e não pega, e beija e não beija, né? Lógico que é poesia, né? Estamos criando aqui o envolvimento, o enlace amoroso da poesia. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças, ou seja, os galinhos, as flores dos galinhos e a própria donzela que está ali dormindo, né? A brisa que agitava as folhas verdes, percebam a presença da natureza, que é muito importante isso no romantismo, tá bem? A natureza faz parte da composição do poema, ela é uma personagem do poema, quase que personificada. Disse-ia que naquele instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despeitada ao meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Ó, chuva de pétala no seio. Lembra que ela estava com o roupão quase aberto. Eu, fitando essa cena, aí tá, o eu lírico se coloca ali naquela visão, ele está meio que de voyeur, né? Eu,
fitando essa cena, repetia naquela noite lânguida. Olha a palavra lânguida aqui de novo. Lembra que eu falei para vocês? É quase. E aí, mano? O lânguida é assim. É aquela coisa desfalecida, sem força, sabe? Fitar significa olhar, tá? É que é um nome mais bonito para olhar, tá? Sabe quando fala, puta, que fita, mano? É isso, eu tô olhando aquela fita ali, ó, entendeu? Eu, fitando essa cena, repetia naquela noite lânguida e sentia: ó flor, tu és a virgem das Campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Ou seja, o poeta está se vendo como aqueles galhos ali roçando. Percebe como esses versos estão muito mais sensuais, interessantes e eróticos do que aquela coisa cadavérica que o Álvares de Azevedo estava vislumbrando? Enquanto ele via a morte, a mulher morta, e para ele, nossa, que mulher linda, o Castro Alves via essa mina aqui. Ó. Essa é a mulher do Castro Alves. Essa que interessa, é erótica. É claro que eu peguei um quadro do século XVIII do François Boucher, que ele era um pintor do Rococó, caso vocês queiram dar uma pesquisada. O Rococó é mais alegre, é mais colorido, é muito nu também, né? Nu feminino, mas muito natureza, sabe? É muito bacana esse tipo de quadro, e eu só estou usando para representar não a arte do Rococó, porque ela não tem nada a ver com romantismo, mas a figura da menina aí, desfalecida e nua, mais sensualizada. Tá bem? Então, os exercícios que vocês farão é, tem a ver com este vídeo aqui, ok? É isso. Próximo vídeo eu coloco para vocês aqui um pouco mais sobre o romantismo, mas a prosa romântica. É isso. Estudem, reflitam, porque essa quarentena não está fácil para ninguém, principalmente ó, saúde mental. Entendam isso? Então leiam, fiquem tranquilos e é nóis.